Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 181 da subseção de Carapicuíba. Meu nome é Luiz Rogério Barros e a minha convidada de hoje é a doutora Natália Viotti. Doutora Natália, muito obrigado, muito prazer estar aqui conosco nesse mais um podcast para tratarmos de um tema muito importante, que é tá na moda ser autista. Bom, boa tarde, aliás, bom dia ainda, né? Quero agradecer pelo convite, primeiramente, não só pela chegada do senhor aqui, mas também para o Dr. Paulo Kiss, né, presidente da subseção, que fez o convite. E para mim é uma honra poder olhar aqui para vocês e conversar e falar sobre esse tema que é tão debatido. Pois é, será que está na moda ser autista? É o que nós queremos que a doutora responda. Antes de mais nada, queria convidar aqui o nosso internauta a seguir a OAB de Carapicuíba nas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Quero mandar um abraço muito especial para a nossa querida diretoria, a diretoria da subseção de Carapicuíba, que é o Dr. Paulo Roberto Kissi, o nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, nosso vice-presidente, a doutora Tatiana Vieira Bertolo, nossa secretária-geral, ao Dr. Alan Augusto Santos, secretária adjunto, e a nossa tesoureira, doutora Simone Valéria Patrocínio. Muito obrigado a você, internauta, pela sua importante audiência. Mas, doutora Natália, está na moda ser autista? Porque uma pergunta que eu ouço muito: agora todo mundo é autista? Como que é isso, doutora? Nos explique, por favor. Olha, queria eu que ser autista fosse moda lá em 1980, quando eu nasci, né? Porque se fosse moda lá em 1980, muitas pessoas já teriam sido diagnosticadas. Eu acho que é muito importante, né? O que é estar na moda? Estar na moda é a gente falar sobre um tema, mas não necessariamente que seja um desejo das pessoas ser autista. Ninguém quer ser autista. Então não tá na moda ser autista, tá na moda falar sobre o autismo. Acho que isso é importante da gente deixar bem claro. É um assunto relevante para a sociedade. Como a doutora Raquel Del Monte fala, minha professora, todo autista cresce. Será que a gente está preparado como sociedade para receber esses autistas no mercado de trabalho, nos relacionamentos? Enfim, fica aí essa questão, né? A doutora Natália Viotti, ela, além de advogada, é palestrante e autora do livro A Inclusão dos Autistas no Mercado de Trabalho e também integrante da Comissão Especial de Defesa das Pessoas com Deficiência. Eu queria que a colega mostrasse o livro para os nossos internautas, falasse um pouquinho sobre essa importante obra. Bom, esse livro aqui é muito gratificante para mim, porque ele foi escrito numa época da minha vida em que eu já tinha passado por muitas situações difíceis e desafiadoras no mercado de trabalho. Sou advogada há 18 anos, então atingi a maioridade na classe, né? Mas o meu diagnóstico foi tardio. Então, assim como eu, muitas outras mulheres têm muitos desafios na nossa carreira, principalmente depois dos 30 anos. E eu, como advogada trabalhista empresarial, sempre percebi a dificuldade das empresas, por exemplo, de cumprir cotas. Essa é uma demanda que existe, né? Eu advogo para empresas desde que eu me conheço por gente. E assim, nunca os clientes têm dificuldade para contratar deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo. Mas o autista, ele é um PCD. E nós temos autistas nível 1, nível 2, com uma performance muito interessante. Se você souber adaptar o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho, você pode ter um ambiente muito mais criativo, muito mais engajado, você pode ter resultados muito melhores. Então, a partir daí eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso explicar para as pessoas o que é autismo, porque existe ainda uma visão estereotipada, né? Então, foi daí que surgiu a necessidade de eu escrever um livro que é sim para as empresas, mas ele tem os primeiros capítulos voltados para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que queira entender. Minha mãe leu o livro em um final de semana. A minha mãe achou interessantíssimo, entendeu? Minha mãe não tinha ideia de tudo que eu tinha escrito aqui. Então eu acho que é um livro assim muito camaleão. Ele se adapta a qualquer público, muito embora sim a ideia tenha sido escrever para os empresários, diretor jurídico, enfim, esse seria o público-alvo
para mostrar para eles que é possível a gente ter um ambiente mais inclusivo e com performance. Mas, doutora, eu vejo, e me corrija se eu estiver errado, as pessoas têm uma visão do autista como aquela criança isolada, muitas vezes agressiva, fazendo movimentos giratórios. O que é um autista? Existem níveis? Como é que... Explica pra gente. Excelente pergunta, excelente pergunta. A gente precisa entender o seguinte, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Partindo daí, você entende que existem níveis, porque uma pessoa pode ter um transtorno maior e outro menor. Nós temos 3 níveis hoje dentro do TEA, nível 1, nível 2 e nível 3. Não existe autismo leve, já gosto muito de falar sobre isso. Existe um nível leve de suporte. A gente pode falar, por exemplo, o nível 1, ele precisa de menos suporte que o nível 2, mas ele nunca é leve. É claro que você não pode esperar que um autista menino tenha o mesmo comportamento de uma autista menina. Assim como você não pode esperar que um autista de 5 anos tenha o mesmo comportamento que um autista de 40. Veja, uma criança de 5 anos se joga no supermercado porque está em crise sensorial. Se joga no chão, bate o pé, grita. Um adulto de 40 anos, no meio de uma crise sensorial, ele não vai se jogar no chão no meio do ambiente de trabalho, gritar e morder o colega de trabalho. Não existe, porque a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai também adequando os nossos comportamentos. Isso não significa que as crises não existam. Então, essa visão do autista bem estereotipada e marcada, eu entendo que é uma consequência de uma falta de informação que foi se trazendo ao longo dos anos, porque o autismo nunca vem sozinho. O autista, ele carrega consigo algumas comorbidades. Então, você pode ter, por exemplo, um autista que tem TDAH como comorbidade. Você pode ter um autista que tem a bipolaridade como comorbidade, sim. Mas você também pode ter um autista com uma deficiência intelectual, com uma doença mental. Então, às vezes, você olha uma pessoa lá atrás e era uma criança totalmente estereotipada, com muitas crises sensoriais, e a mãe, obviamente, quando perguntada, ela não ia falar: meu filho é autista e tem uma deficiência intelectual e tem como comorbidade. Não, ela não ia falar isso. Ela só ele é autista. Então isso acabou trazendo para a sociedade uma ideia muito equivocada de que para ser autista você precisa cumprir alguns requisitos. Por exemplo, bater a cabeça na parede, gritar, morder. Enfim, então não é o correto, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Então seria também um estereótipo dizermos que tem remédio para autista? Completamente, é um estereótipo, porque o autismo não é uma doença. Então, Eu acho que isso que é muito importante deixar claro aqui para os nossos internautas. Autismo não é doença. Não é doença, não tem cura, então não é uma doença, não tem um remédio. O que você tem para o autista hoje são terapias direcionadas para aquela dificuldade específica daquele paciente. Por isso é tão importante uma avaliação neuropsicológica. Claro, se esse autista tem como comorbidade uma depressão, ele vai tomar remédio para depressão. Não é para o autismo. Se ele tem como comorbidade o TDAH, meu caso, eu sou autista e tenho TDAH como comorbidade. A colega é autista? Eu sou autista. Nós temos aqui uma palestrante, professora, advogada autista. Eu sou autista, pois é. Eu escuto isso com muita surpresa, às vezes até para mim, muito embora não tenha sido surpresa alguma quando recebi o diagnóstico. Mas isso também é em razão do estereótipo que as pessoas criam. Né? Eu escuto: nossa, mas você é tão inteligente para ser autista? Nossa, mas você se formou, como você pode ser autista? Porque as pessoas ainda acham que para você ser autista você tem que ter uma deficiência intelectual, o que é uma grande inverdade. Até porque existe algo que se chama dupla excepcionalidade. Eu preciso falar sobre isso, porque a dupla excepcionalidade é uma condição em que a pessoa ela tem um transtorno, algo que
a incapacita sobre algum aspecto, porém, ao mesmo tempo, a coloca num lugar superior ao homem médio, que são as altas habilidades, a superdotação, e muitos autistas, vejam, não são todos, e isso também é o estereótipo. Tem muita gente que, mas os autistas são super inteligentes. Isso também não é uma verdade absoluta. Mas existem sim autistas que estão dentro da dupla excepcionalidade, e aí é mais difícil ainda de identificar o autismo. Doutora, como é que foi receber o diagnóstico de autista e isso trouxe algum impacto na sua vida profissional, pessoal? Trouxe muito impacto, sem dúvida. Não foi surpresa para mim receber o diagnóstico. Eu sempre soube que eu era diferente, sempre achei que eu era diferente. Não sabia exatamente o que era que havia de diferente em mim. Em 2011, eu li o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, inclusive recomendo para todo mundo que estiver seguindo aqui, que estiver assistindo a gente. A doutora Ana Beatriz Barbosa escreveu um livro que se chama Mentes Inquietas. É um livro sobre TDAH. Quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, sou eu. Grifei o livro inteiro. E fui a 3 profissionais, na época, 3 psiquiatras, e os psiquiatras disseram para mim, não, mas você fala muito bem, você namora? Não, você se formou? Não, não é TDAH, não tem como ser TDAH. Então veja como é importante que todos hoje entendam que você não precisa ser incapaz de fazer uma faculdade, né, para ser TDAH, porque o TDAH é o transtorno do déficit de atenção, mas ele não para por aí. Tem o H de hiperatividade e impulsividade depois, porque não tem o I, mas é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com impulsividade. Então você pode não ter déficit de atenção, mas ter impulsividade, ter hiperatividade mental. Então, eu fui nessa trajetória até que, num momento da minha carreira, eu notei que eu estava menos funcional. Isso me preocupou, porque eu sempre fui muito funcional, sempre produzi muito, e eu notei que eu estava ficando muito disfuncional, adoecendo demais, e tive uma cliente autista. Através dessa cliente autista eu falei, opa, eu sou muito parecida com ela, porque eu também não sabia o que era o autismo. Eu também tinha essa visão estereotipada. E aí eu fui estudar a TEA. E aí eu falei pro meu médico, eu acho que eu sou autista. E ele também não sabia o que era o TEA. E eu, através de uma neuropsicóloga, e aí eu fui fazer toda a avaliação, investigação, e quando recebi o diagnóstico, aí sim, eu era TEA com TDAH. Então, naquele momento eu falei, a minha carreira precisa mudar. A minha vida profissional hoje, ela precisa trazer mais propósito. Ela precisa realmente estar alinhada à minha jornada. Qual é a minha jornada? O diagnóstico tardio. O que mais? Eu advogo para empresas. Como é que a gente traz esses autistas para o mercado de trabalho? Se vocês procurarem no LinkedIn, e eu trago aqui no livro alguns posts de pessoas que foram dispensadas porque comunicaram ao RH que são autistas. Então é muito triste você ver, trago aqui vários relatos no livro, como por exemplo esse, fui demitida poucos dias depois de me abrir para minha chefe. E no emprego anterior, quando contei que tinha recebido o diagnóstico e se podíamos ter algumas adaptações para melhorar o meu trabalho e minha saúde mental, responderam que talvez não fosse meu lugar. Pois bem, não era mesmo. E, gente, isso aqui não é exceção. Essa é a regra. Então, como faz parte de mim, como essa é a minha história, eu entendi que na minha posição de advogada, como advogada de empresa, eu precisava falar sobre isso. Então, mudou. A minha vida profissional realmente mudou. Mudou bastante mesmo. E, doutora, como que é feito esse diagnóstico? Como é que se identifica uma pessoa com autismo? Todas as pessoas que entendem que, de alguma forma, se aproximam do diagnóstico, ou porque têm um conhecido, ou porque leram sobre o assunto, essas pessoas precisam passar por uma consulta com um neuropsicólogo. Neuropsicólogo, porque essa é a pessoa mais adaptada, esse é o profissional mais capacitado para identificar. Então vão aí 5, 6 sessões, são várias horas, não existe um exame de sangue, por exemplo, para você diagnosticar o autismo. Um teste, não nada tem. disso. São vários testes que você vai fazendo durante as suas avaliações, mas eles são clínicos. Então você precisa de um olhar de um profissional realmente capacitado para isso. Porque senão o que você vai ver é um profissional, um psiquiatra, por exemplo, que vai te dar hoje o CID de depressão, amanhã vai te dar um CID de bipolaridade, depois vai te dar um CID, sei lá, de TAG, e você vai colecionar CIDs.
em vez de ter um só, que é o TEA. Porque, claro, você pode ter o TEA e ter essas comorbidades, mas o tratamento do autismo, ele precisa ser observado. Não adianta você tomar o remédio para depressão ou tomar o remédio para ansiedade, se você não tiver um acompanhamento com uma neuropsicóloga para realmente adaptar comportamento, para entender as crises que você tem, como conversar com a família, como minimizar essas crises. O adulto autista, por exemplo, o que é muito frequente é a rigidez cognitiva, a dificuldade de lidar com mudança, com frustração, como ele se comporta quando algo sai do eixo. Todos nós ficamos frustrados. Sim. Mas o autista, ele sofre. Por quê? Como nós temos muita dificuldade de se colocar, a gente acaba precisando, de alguma forma, contabilizar, imaginar diálogos, respostas, tudo que vai acontecer em determinado evento. Então a gente se prepara para aquilo, para a gente não falar bobagem, para a gente não ficar sem ter o que responder. Então quando algo sai do script, você sente, caramba, perdi um tempão e agora não vai ter, e agora vem uma situação para a qual eu não fui preparada. Então o autista sofre demais. Então, não sei se eu respondi isso. Não, respondeu sim, doutora, mas não deve ser um diagnóstico, digamos assim, acessível a todos. Em termos de políticas públicas, elas são suficientes para os portadores de TEA? Evidentemente que não. Assim como para a maioria das doenças e dos transtornos e das condições de saúde que a gente tem no Brasil. Mas eu entendo que o TEA, ele tem uma dificuldade muito maior. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas, elas precisam ter acesso ao neuro. No SUS você não vai ter. Você vai conseguir uma consulta com um psicólogo daqui a 3, 4 meses, com sorte. Quando você chegar lá, é um psicólogo que teve na faculdade 2 meses de TEA. Ele não tem essa condição. E ele provavelmente vai te diagnosticar como depressivo, bipolar, né? São realmente as condições mais trazidas. Então, é uma situação muito ingrata, porque e vou falar, até para quem tem acesso à saúde particular é difícil. Eu, por exemplo, ainda não encontrei terapia ocupacional para adulto, nem pagando. Nem pagando. Nem pagando. Mas falta de profissionais? Falta de profissional, porque você identifica e tem esse instituto. Aí eu vou ligar lá. Não, a gente só atende criança. Até mesmo para neuropsicólogo, por exemplo, eu sou autista e TDAH. Eu preciso de uma terapia que se chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, com aba adaptado para adulto. Ou eu tenho neuro que tem especialização em TCC, ou eu tenho neuro especializado em aba adulto. Eu não tenho os dois, entende? Então, assim, é difícil até no particular, quiçá no público. Então, é uma situação que, assim, a gente precisa começar a falar, e que bom que então tá na moda, né? Porque pelo menos a sociedade acorda. Mas, voltando, não está na moda ser autista. Está na moda falar sobre o TEA. Falar sobre o assunto. E eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. A gente tem que cada vez mais falar sobre esses assuntos, porque é necessário incluir essas pessoas no mercado de trabalho, na sociedade civil. E com relação a essa inclusão, doutora, a pessoa, uma vez que ela recebe o diagnóstico, quais são os direitos básicos que ela possui? Olha, é tão interessante isso, porque são vários direitos. Porém, para alguns direitos, a gente precisa ter mais etapas. Então, vamos lá. Eu recebi meu diagnóstico, eu tenho laudo. Aliás, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. A neuro não faz laudo. A neuro, ela faz um relatório e ela aponta que realmente aquela pessoa tem todas as características de TEA, ela coloca nível de suporte, se tiver altas habilidades, ela especifica quais são, mas ela não lauda. Quem lauda é um médico, então não para por aí. Depois que a pessoa tem o relatório da neuro, ela tem que ir para um médico, qualquer médico. Não existe na legislação algo que determine que seja um neurologista, tá? Não existe. Mas é óbvio que faz muito mais sentido você ir num neurologista ou num psiquiatra levar esse relatório. A partir daí, aquele médico também faz um caminho com você. Porque, afinal de contas, é o CRM dele. Então, ele vai ter que se preocupar em dar o laudo correto.
A partir daí, você tem o laudo. Isso não garante que você tenha acesso a todos os direitos. Um dos direitos é desconto na conta de luz, isenção de PVA, desconto, por exemplo, do acompanhante de 80% na passagem de avião. Você tem o BPC Loas, para quem tem... quem recebe menos de 40% do teto do INSS. Porém, para cada um desses direitos, você tem outros requisitos a cumprir. No caso do IPVA, por exemplo, você tem que passar por uma perícia do Detran. E o perito médico do Detran, às vezes, é um clínico geral. Ele nunca viu um autista na vida. Nunca viu, ele não conhece. Ele não conhece. E eu já vi laudos, eu faço parte de vários grupos de autistas adultos, em que o laudo não classifica como autista porque o condutor fala, escreve, tem pensamento lógico, raciocínio lógico. E aí o benefício é negado. É negado. Você tem que primeiro entrar com recurso administrativo e depois mandado de segurança, enfim, aí sim você vai na via judicial. Então, assim, é importante falar, porque nós temos aí um nicho muito subexplorado. Não só para o mercado de trabalho, mas também nós, advogados. Sim, exatamente. Entende? Então, um mercado a ser explorado. Exatamente. E vai dar um benefício a toda uma sociedade. E a lei não limita, por exemplo, esse direito é só para o autista nível 3. Esse direito é só... Nível 1 não tem direito. Não, autista é autista. Porque não tem autismo leve. O autista nível 1, ele também tem as dificuldades dele. E talvez de uma forma muito mais desafiadora, porque ele tem consciência da dificuldade e de como ele não está no mesmo grau de competição. Era isso que eu ia pedir para a colega frisar aqui para os nossos internautas. Então, independentemente do nível... 1, 2 ou 3, ele vai ter os mesmos direitos. Exatamente, os mesmos direitos. Recentemente teve até, não sei se vocês acompanharam, uma grande confusão no Beto Carreiro, que o Beto Carreiro tem o Passaporte Kelly, que é a entrada gratuita para quem é autista. E um dia, um autista nível 1 teve o Passaporte Kelly negado sob o argumento de que ele era nível 1. E isso foi a maior confusão. Porque se nem a lei segrega, como que alguém pode segregar? Não importa. A partir do momento que você deferiu o benefício, você pode colocar lá condições. Autistas de baixa renda, autistas que não tenham acesso. Você pode colocar, né? Isso pode ser colocado. Porque você é o dono do seu negócio. Mas se você diz lá, autista tem direito ao passaporte grátis, e vem um autista nível 1 e você nega porque ele é nível 1, então a gente precisa falar sobre isso. A colega falou de um caso que saiu na mídia aí, bem interessante, que foi do Beto Carreiro. Eu vi rapidamente sobre esse caso, mas a colega consegue lembrar agora, até para contar aqui para os nossos internautas, um caso emblemático que apareceu lá no seu escritório a respeito dessas questões do autismo? Não, eu acho assim, não existe um caso, mas tem uma situação que realmente vivi recentemente, isso na Justiça do Trabalho, reclamante sendo dispensada. A história é longa, não vou poder contar aqui, mas resumidamente, até a juíza, durante a audiência, virou para mim e falou: mas doutora, o autismo é muito amplo. A empresa vai ter que se adaptar a todas as formas de dificuldade? Vai. Claro que vai. Então, assim, se você contrata um deficiente visual, você tem que fazer adaptação. Então, não importa o autista que você tem que adaptar. E aí foi feita uma perícia. A perícia foi conduzida por uma infectologista. Então, o que um infectologista sabe sobre transtorno do neurodesenvolvimento? Então, o laudo foi extremamente prejudicial, nós impugnamos, mas, assim, agora tem que recorrer, porque, basicamente, existia uma grande dificuldade ali de comunicação. O autista tem uma dificuldade de comunicação. Às vezes a gente acha que porque a pessoa fala bem, ela se comunica bem, mas a comunicação não é só linguagem verbal. Comunicação é tudo. É linguagem verbal, corporal. Então, nós temos expressões. O autista tem dificuldade com essas expressões. Então, acontece no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, muita situação onde aquele autista não se coloca da forma mais adequada. Ele vai ser julgado como grosseiro, impertinente, arrogante. Então, existe um prejuízo social. Isso precisa ser avaliado, porque faz parte
do diagnóstico. O prejuízo social, ele é evidente. E no laudo, a perita ainda diz, a paciente, a reclamante sai do trabalho, mas ela, após ter sido dispensada, abriu o seu próprio negócio e ela faz vídeos no Instagram com música, então assim, e ela foi dispensada porque tinha mau relacionamento com os colegas. Sabe, ela reconhece que existe uma dificuldade de comunicação, mas ela traz um argumento muito vago. É lógico que ela abriu o próprio negócio, ela é autista, ela não consegue mais trabalhar para as pessoas, ela está em choque, ela tá vivendo uma dor. Ela não vai conseguir mandar um currículo, ela não vai conseguir passar por uma entrevista, mas ela precisa sobreviver. Precisa. As pessoas são diferentes, têm as suas limitações e cabe à sociedade se adaptar a isso, né? O fato dela ter aberto uma lojinha e tentar vender o que ela está vendendo para sobreviver não a exclui do quadro do TEA. Entende? É nesse nível que a gente chega, sabe? De você, por exemplo, pedir para a juíza que a audiência seja antecipada porque a sua cliente é autista e a juíza fala, não, doutora, não vejo necessidade de antecipar, porque a pauta do trabalhista atrasa, né? Quem é advogado trabalhista. Então, assim, são essas situações que a gente vive no dia a dia. Então, se eu quiser, eu fico aqui o dia inteiro contando, mas não cabe. Então, a ideia é a gente falar hoje um pouquinho, amanhã depois, e não sair da moda. Doutora, pedir para mostrar de novo o livro aqui para os nossos internautas, o livro da doutora Natália Viotti, A Inclusão de Autistas no Mercado de Trabalho. Um caminho para a sustentabilidade social e empresarial, por meio da neurodiversidade, em cumprimento à Lei 8.231/91. Está aqui, passar aqui na câmera para os nossos internautas. E como é que eu faço, doutora, para adquirir esse livro? Eu ainda não lancei oficialmente, vai ser agora em abril, que é o mês de inclusão é o mês do autismo, né? Então, em breve vai ter aí uma novidade, mas me sigam no Instagram, porque eu vou anunciar o lançamento. Por enquanto, ainda não está disponível para venda, mas entre em contato comigo. Em abril a gente vai fazer um grande evento, quem sabe não aqui ou na Lapa, né? Eu trouxe um aqui para o doutor, trouxe um também para o doutor Paulo Kiss, para deixar aqui na OAB. E enfim, não sei se eu fui muito clara, se eu falei muito rápido. Foi totalmente claro. E vamos marcar, então, conversar com a diretoria, com o Dr. Paulo Kiss, para também trazermos o lançamento desse livro aqui. Dr. Paulo Kiss, já fica aqui a indicação de lançamento desse livro aqui na subseção. E a doutora também está lançando um outro livro. Isso, esse aqui agora vai ser o lançamento no dia 21 de março. 21 de março. Em Santos. E em homenagem às mulheres, né? A gente fala tanto sobre sororidade, e aí quando eu resolvi lançar esse livro, é um projeto muito bacana. A gente ouve tanto, né? As pessoas falarem, não, porque as mulheres se ajudam, as mulheres são poderosas, as mulheres são empoderadas, mas e na prática? Porque não adianta você estender uma bandeira na Avenida Paulista e dizer que você é a favor da sororidade. Não, mas na prática, no dia a dia, se uma colega de trabalho é grosseira com você, você revida com a grosseria, você se afasta ou você tenta entender o que está acontecendo naquele universo, né? Então, eu ali tive a ideia de reunir mulheres que eu admiro, mulheres que eu conheci ao longo da minha vida e que pudessem contar histórias onde elas foram suporte ou onde elas foram suportadas por outras mulheres, para mostrar para a pessoa como é de fato o apoio entre as mulheres. Então, agora, mês de março, a gente precisa falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Vai ser no dia 21 de março em Santos. Dia 21 de março em Santos. Exatamente. Lançamento do livro de coordenação editorial da doutora Natália Viotti, Resgate uma Mulher e Cure uma Geração. Não é um livro de direito, mas é um livro que está assim no meu coração, porque faz parte da nossa sociedade. A gente precisa entender o nosso papel. Doutora, ficaria aqui horas conversando com a colega. A conversa está muito deliciosa, muito prazerosa, mas infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas assim, eu gostaria de deixar agora os microfones abertos para que a colega faça suas considerações finais. Olha, eu estou muito grata, já falei isso no começo, mas é impossível eu não repetir. Agradeço demais a oportunidade. Quantas vezes vocês quiserem, eu estarei. Aonde vocês quiserem, eu irei. É um tema que eu falo com muita paixão, com muita verdade, com muita
intensidade, porque assim como eu passei por uma jornada muito desafiadora, porque não fui diagnosticada lá atrás, outras mulheres também podem passar por isso. E por que eu falo mulheres? Porque nós mulheres geralmente temos os nossos diagnósticos tardiamente. Porque nós mulheres, desde pequenas, nós temos uma habilidade de entender o meio que a gente vive e de imitar comportamentos que são mais aceitos. Então a gente vai mascarando os sintomas, até que um dia a gente não consegue mais mascarar. Então a gente precisa falar sobre isso. E eu tô super à disposição. Me sigam nas redes sociais. No Instagram eu sou nataliaviotti.adv. Tenho também o TikTok, uma advogada autista. E é isso. Eu tô à disposição para quem quiser me conhecer melhor e bater um papo. Tamo junto. Muito obrigado, doutora Natália. Foi um imenso prazer tê-la aqui em nosso podcast. E muito obrigado a você, amigo, amiga, internauta, que nos acompanha aqui no podcast 181 da subseção de Carapicuíba. Continue conosco. Eu falei aqui hoje com a doutora Natália Viotti. Tema, tá na moda ser autista. Escritora, palestrante, com seus maravilhosos livros Resgate uma Mulher e Cure uma Geração, e a inclusão de autistas no mercado de trabalho. Até a próxima, forte abraço!